Ai, ai. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? Hoje eu resolvi falar sobre um assunto que eu nunca trouxe para ninguém. Era um assunto que até então só ficou entre eu e minha esposa, porque são coisas particulares, fases de alguns momentos da nossa vida que, por conta da internet, a gente não mostra, né? As nossas fraquezas, mas aqui nesse canal é justamente para mim falar sobre a realidade que existe fora desse mundo fake ou manipulado do Instagram, que é o mundo perfeito, né? Lá a gente só mostra as nossas qualidades, o nosso palco, nosso espetáculo, mas ninguém mostra o bastidor, ninguém mostra as fraquezas, as, as coisas ruins que vem acontecendo na sua vida, né? Porque se todo mundo compartilha coisas legais, por que vamos compartilhar as nossas coisas chatas ou as nossas fraquezas, né? Então, por conta disso, esse canal justamente é para isso, para mim, para vocês conseguirem entender como é que funciona, como é que funcionou o nosso processo desde, sim, depois de casado, enfim. Vou colocar um cafezinho aqui e ontem eu e a Lu saiu para curtir um pouco à noite, né, se divertir. E graças a Deus, hoje a gente está tendo uma condição assim legal para poder sair a hora que quiser, né? Não estamos passando vontade de fazer as coisas, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. E esse vídeo é justamente isso que eu vou falar hoje, que num momento da nossa vida, não lembro exatamente se foi no segundo ano de casado, é, nós passamos por algumas dificuldades financeiras, né? Eh, Só que uma coisa que eu aprendi, tipo, eu e a Lu sempre, todas as dificuldades que a gente passava juntos, sozinhos. A gente não ficava expondo pra ninguém, nem mesmo aos nossos pais, né? Obviamente, se a gente fosse lá expor as nossas dificuldades que estávamos enfrentando, eles nos ajudariam. Só que depois que a gente casa, a a responsabilidade é nossa, né, em se virar para fazer as coisas acontecer, as coisas dar certo. Então, eh, logo quando a gente casou, eu estava com um carro, um C4 Palas, que depois ele deu um problema no motor, ficou inviável mandar arrumar, e tive que desfazer do carro e pegamos um carro bem velho mesmo, um Fiesta, sei lá, 1997, 98, sei lá, não lembro. Mas era um carro muito antigo, era um carro econômico, nos ajudava assim, só que a interna dele, tipo, o forro de porta dele estava caindo para Luana poder abrir a porta. Tinha que levantar o forro da porta, sabe. Era era perrengue atrás de perrengue com esse carro. Pra gente ir na igreja quantas e quantas vezes, ainda bem que a Luana ainda tem carteira, mas já teve vez de ela ter que empurrar o carro pra me dar tranco. Aí depois eu falei: "Não, você fica aqui dentro e eu empurro pra gente dar o tranco", pra gente ir na igreja, assim, sabe, todo pronto, limpos, tinha acabado de tomar banho, aí nós se empurrava pra poder sair de dentro da garagem. Imagina, tem que dar tranco num curto espaço de um espaço curto que a gente tinha limitado, né, não tem muito espaço para manobrar, aí tinha que empurrar, tirar de dentro da nossa vaga pra poder empurrar, pra poder ver se conseguia. Daí tentava uma, ia até o final do corredor, não pegava, aí tinha que voltar depois de novo tentar. Tinha vezes que a gente fazia 3, 4, 5 vezes empurrando o carro para poder funcionar, né.
Eh, então isso era a coisa mais comum, e a gente não tinha o dinheiro para mandar arrumar o carro, né, não tinha dinheiro para fazer para arrumar. Também, nessa mesma fase, eh, no financeiro estava tão apertado que teve um dia ontem, eu e ela conversando, né, falando sobre essa fase maravilhosa que a gente está vivendo. Ela falou que ela se lembra de um dia que a gente não tinha nada para comer em casa e estava sem dinheiro, e aí a gente saiu para ver se achava alguma coisa aberta para comprar, alguma coisa para comer. O mercado já estava fechado, e aí a gente passou numa farmácia e chegamos lá, eu falei assim: "Ah, vamos pegar uma coisa mais barata que tiver aí", porque eu não sei se o cartão vai passar, né, não tinha internet para poder acessar o aplicativo para ver quantos que tinha. E eu lembro não, ela contou pra mim que a gente pegou uma caixinha de bis, que era a coisa mais barata que tinha lá, eh, e aí a hora que eu fui no caixa pra pagar, deu recusado, né, meu cartão. Ou seja, até a coisa mais barata que tinha na farmácia, a gente não tinha condição de comprar. E ela falou que aquele dia eu fiquei muito mal. Aí juntando essa coisa do carro, sabe, carro muito velho, dando muito trabalho pra gente poder sair, passava muita vergonha, porque tinha que ficar empurrando o carro a todo momento. Se ia sair pra algum lugar, eu sempre tinha que parar em descida pra não precisar ficar empurrando o carro, né. Eh, e aí ela fala que eu fiquei muito mal nesse dia do bis, porque eu, como o homem da casa, né, um provedor, não tinha condição de hum, dar as condições necessárias, assim, pra gente. Então ela falou que eu fiquei muito mal naquele dia, e esse dia acho que não foi o dia, assim, que me marcou mais, porque tanto é que eu não lembrava desse dia, mas ela falou que eu fiquei muito mal e aquilo marcou muito ela. E não foi assim um dia, um mês, não, foram meses passando por isso, sabe. Eh, e aí, pra mim o que mais marcava era a questão do carro, de ter que ficar empurrando o carro, sabe, a gente todo limpinho pra poder sair, tinha que ficar empurrando o carro, aí suava. Aí tinha dia que pra dar tranco, eh tem que ter um jeitinho ali, né, eu ensinei ela, mas às vezes ela não tinha prática, e pra ela não ver eu ficar empurrando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e ela não conseguir, né, engatar a marcha, ela preferia empurrar o carro, e aquilo me incomodava demais. E se a gente não tinha condição de comprar nem uma caixa de bis, que dirá mandar arrumar o carro, né. Então essa fase da nossa vida, e essas são as coisas, assim, que eu me lembro que mais marcou a gente, provavelmente deve ter acontecido outras, eh, sabe. E aí a gente passou por essa fase muito difícil, muito difícil. Mas a gente nunca foi chorar as mágoas para as pessoas, para as pessoas ter dó da gente, para ter piedade da gente. Não, a gente sofreu calado e eu tinha certeza dentro de mim, assim, que eu falava assim: "Bom, isso é uma fase. Quando existem as fases boas e existem as fases ruins, a gente está passando por uma fase ruim e vai ter um momento onde as coisas vai virar o jogo, onde as coisas vai mudar, né". E eu colocava isso dentro de mim, dentro do meu coração e falava: "Vai acontecer o momento, uma hora vai virar o jogo, uma hora vai".
vai dar uma reviravolta e as coisas vão acontecer a favor de nós, né. E mas, assim, voltando no tempo, lembrando desses dias, assim, onde eu fazia eu fazia não, né, nós passávamos por essas humilhações juntos, mas pra mim era sabe, eu não sei explicar, mas eu ficava nervoso comigo mesmo. Eu me sentia incapaz de resolver aquela situação. Eu não via saída, sabe, quando a gente tá no fundo do poço, a gente não vê saída, e parece que tudo que você faz parece que não vai. Nessa fase também, se eu não me engano, eu estava tentando no marketing digital e não ia, não ia, não ia, não ia, não entrava dinheiro, e eu trabalhava tinha dia que eu trabalhava 2 3 dias, assim, sem dormir, parado, só no energético, pra suportar, pra ver se aquela tentativa de vender aquele produto que a gente estava criando daria certo. A gente ficava 2 3 dias, assim, sabe, uma semana imerso naqueles projetos e no final das contas não dava em nada. Mas, eh, as coisas começaram a acontecer a nosso favor depois de um tempo, né. Voltei para a realidade e vejo que existe uma certa ilusão de que qualquer um pode dar certo na internet, né. A oportunidade está aí para todos, mas só vai sobreviver quem tem uma mentalidade, e coragem de arriscar, né. Eu tive uma coragem de arriscar, guardei dinheiro para ficar 1 ano trabalhando com marketing digital, pagando os custos de casa, né, os custos básicos de casa, só que aí a gente também não sobrava nada para poder sair, para comer, nada, nada, nada. Então eu esperava que o dinheiro que entrasse seria o dinheiro pra gente poder fazer mercado e tal. Eh, mas a construção eu vejo que ela tem que acontecer de forma suave, né, porque a mentalidade vai para o saco quando você abandona tudo e vai para o digital, porque o resultado não vem igual o povo vende, assim, você estrala o dedo, tudo acontece, você ganha R$ 1.000.000. Não é assim, não é assim. São as salvas exceções que acontece isso. São muito raras as ocasiões que isso acontece. E agora nesse último ano, né, foi quando a gente sentou e conversou, e eu falei pra ela, falei: "A gente já tem resultado, a gente já tem resultado financeiro, a gente só precisa mudar um pouco a estratégia", né. E é o que a gente fez. E o fato da gente ter tido coragem novamente, mais uma vez, de mudar o o caminho, né, de realinhar os as expectativas de futuro nossa, isso trouxe uma fase de bonança na nossa vida. Eh, e a gente está muito feliz e confiante, porque o que eh, a gente sofreu para o nosso amadurecimento. E quem não passa por esse processo, um dia vai passar. E se não passar, não vai criar essa casca, né, essa resiliência, né, essa palavra tão bonita de falar, todo mundo fala: tem que ser resiliente", mas você só consegue ser resiliente depois que você passa, né. É como o feijão só fica gostoso depois da pressão, como o diamante só só vira uma pedra preciosa depois de lapidado, depois de, né, de alguém achar, encontrar ela no meio dos escombros lá. Assim é a nossa vida. Primeiro, ela tem que ser desconstruída, bagunçada, para depois ficar de uma forma que a gente fala: "Nossa, agora acho que deu certo". Sabe quando vem esse sentimento?
é a melhor sensação. E a gente tá sentindo isso, sabe. Quando você sente que: "Putz, agora eu acertei a mão. Agora as coisas vai dar uma guinada. Agora tá alinhado com o que a gente quer de futuro", né. Esse projeto nosso é um projeto de pelo menos 20 anos. Eh, a gente não vai deixar de trabalhar, a gente vai continuar trabalhando. Nossa vida continua, mesmo tendo agora, se quiséssemos deixar de trabalhar, a gente poderia, mas agora a gente tem consciência de que precisamos fazer agora, construir o agora, porque é agora que a gente tem energia, que a gente é jovem, a gente pode trabalhar, a gente pode se capacitar e se preparar. E no futuro, descansar, né? Mas não descansar lá com 70, 80 anos, não. 50 anos, eu já falei pra Luana, 50 anos a gente vai ter, nós vai esse projeto ele vai começar a andar agora, né, eu tô com 28, ela 27, faço 29 esse ano, então vamos arredondar aí para 30 anos. Até os 50 temos 20 anos aí pela frente para se aposentar. E esse projeto de vida nosso tá alinhado para isso acontecer, porque passar por essas fases, eu falo para vocês, não é fácil, não é fácil. Teve vez de eu comprei a bicicleta e na internet eu falava que era andava de bicicleta por conta da saúde e tal, mas não, é porque eu não tinha dinheiro nem para abastecer o carro, né. Então, na internet hoje, no Instagram, TikTok, você consegue vender a vida que você quer para as pessoas, só que só você sabe o que de fato acontece. E essa fase onde eu saía para pedalar, eu ficava refletindo, aquilo me ajudava de fato, assim, sabe, a controlar minha mente. Eu via os benefícios de sair para pedalar, pensar um pouco na vida e acho que isso que me ajudou a criar uma novas estratégias, olhar e ver que aquilo era uma fase, leitura, né. E para mim o dia mais, sim, tenso era o domingo, porque chegava no domingo eu lembrava que eu tinha que empurrar o carro, ou a Luana tinha que empurrar o carro todo, né, às vezes empoeirado, chovia durante a semana, não dava tempo de limpar o carro, e a gente prontinho para ir para a igreja, tinha que suar, se sujar, né. E tudo que era possível para economizar combustível eu fazia, tipo, descia as ladeiras na banguela, porque não tinha dinheiro, tinha dinheiro para abastecer. Mas é isso, é isso. A gente tem mais alguns dias aqui no apartamento, sabe. E esses últimos dias tá fazendo a gente refletir demais sobre nossa vida, o que aconteceu nesses últimos anos e o quão abençoados estamos sendo, né, com essa mudança. Essa vida tá mudando, assim, da água para o vinho, e por mais que foi planejado, a gente não esperava que seria tão maravilhoso, tão abundante. E é isso, se você tá passando por uma fase difícil, pense que isso não é o fim, é uma fase. Já teve fases boas, agora você tá vindo de uma fase ruim, uma fase difícil que você não consegue ver saída. Eu já passei por isso, eu tô falando por experiência própria. Mas crie estratégias para você espairecer a mente. Sai caminhar, faz coisa que é de graça. Eu colocava lá na internet, coisas para fazer para, tipo, aliviar a mente custo zero. Aí, tipo, aparecia lá, caminhada, né.
tiver bicicleta, dá uma volta de bicicleta, mas a caminhada é de graça, né, a única coisa que você vai gastar é a sola do sapato. Então, vai fazer uma caminhada, não precisa caminhar como forma de exercício físico, ter que correr e tal, não. Caminhar pra você é só você e sua mente, só pra você conversar com você mesmo e pensar em como sair dessa situação. Essa é a pergunta que você vai fazer pra você todos os dias. Eh, Você tem que criar essa habilidade de fazer essas perguntas pra você mesmo. Como eu faço pra sair dessa situação, né? Porque se você fica: "Nossa, eu tô na merda, eu tô isso, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo", sua mente vai trabalhando cada vez mais para você se afundar. Agora se você muda o vocabulário e começa a perguntar para você: "Como eu faço para sair dessa situação?", a pergunta trabalha sua mente para pensar em formas de você sair da situação. Então o como já vem um outra sua mente trabalha diferente. Ela vai começar a raciocinar a favor de estratégias que sejam benéficas para você sair dessa situação, entendeu? Sai do senso de vitimismo e vai para o senso de protagonista da sua vida, onde você aprende a pensar de forma diferente para poder sair da situação que você está agora. Mas é isso. Não tem muito o que estender nesse assunto, eu já falei bastante, contei essa fase aí da gente, e agora vocês vão acompanhando, né? Temos mais alguns dias, conforme eu falei, e agora a gente vai começar a encaixotar as coisas, né? E vamos conversando, vocês vão acompanhando aí, porque também não, né, a nossa mudança também vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, só que ainda tem alguns desafios no meio disso tudo, né? Ainda mais com a gente que tem os gatos, a gente não pode sair assim, por exemplo, na casa que a gente vai mudar, tem gente morando, então eles estão para sair, mas eles podem sair daqui 30 dias, como pode sair daqui 60 dias. Então, se acaso ele sair com 30 dias, vai dar certinho o tempo que a gente precisa sair daqui. Se eles saírem com 60 dias, nós vamos precisar de algum lugar para morar durante 30 dias, porque nós temos um contrato para sair dessa casa até dia 25 de abril. E hoje é dia 16, então temos aí uns 35 dias, 40 dias para sair daqui. É 35 dias, né? Acho que é 35 dias. Enfim. Eh, e aí, se eles não saírem com 30 dias, se eles saírem com 60, vamos precisar arrumar algum local para ficar. E a gente não quer ficar em casa de parente nem de ninguém por conta dos gatos, que tem gente que não gosta. Então, temos que buscar um hotel para ficar durante 30 dias ou uma um Airbnb, enfim. A gente está vendo esse desafio que pode acontecer, né. Torcemos para que não, mas se acontecer a gente já tem que estar preparado. Então, lembra da pergunta? Como eu vou fazer se acaso acontecer dessa forma? Então, eu tenho que criar as estratégias, tenho que ficar preparado, para não chegar no dia e ficar surpreso e não ter o que fazer. É, é isso. Vou encerrar o vídeo aqui. Tamo junto. Falou, valeu.